Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém, Jesus. Abra sua Bíblia, por gentileza. Aleluia. 2 Samuel, capítulo 9. Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo de número 9. A epígrafe acima do texto diz: a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Oh, glória! Eu já sinto a graça de Deus aqui, irmãos. Aleluia! Nossa irmã estava aqui louvando a Deus. Eu falei: Jesus, me enche. Aleluia! Falei: Jesus, eu quero sair daqui cheio hoje. Enquanto ela estava louvando, Jesus foi me enchendo, irmão. E eu comecei a falar em mistério com Deus. Eu falei: Jesus, o Senhor está presente nesse lugar. Oh, glória! Eu quero agradecer primeiramente a Deus, nosso irmão Diácono Sandro, que foi o porta-voz de Deus para a gente estar aqui, né? E ao nosso pastor. Deus continue abençoando a sua vida, viu? Eu disse para ele que eu já vi ele em algum lugar, né, irmão? Crente nunca é estranho. Em algum lugar a gente vai se encontrar. Eita aí, ó! Glória a Deus, né? Monçando com essa alegria toda, é contagiante. Viu? Aleluia. Vamos achar a palavra do Senhor? Vamos ler então. Aleluia! E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que lhe use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui teu servo. Observou duas coisas no texto: a maneira que Ziba se apresenta quando o rei pergunta: és tu, Ziba? Ele diz: servo teu. Mefibosete responde: eis aqui teu servo. Quero finalizar a minha leitura aqui. Podemos assentar no nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, todos nós outros conhecemos bem esse texto. Observamos aqui uma história, um cenário ao qual Davi, quando ele conquista as nações ao redor da cidade de Davi, ele descansa teu coração. Só que no capítulo 5, Davi é constituído rei de Israel. E a Bíblia vai dizer que no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 20, verso de número 11, até o versículo de número 23, você vai entender que Davi, ele faz um pacto com Jonatas, que se ambos morressem, um lembraria da sua casa, honraria a tua casa quando eles
estivesse em vida. Bendito seja o nome do Senhor. Pois bem, no mesmo livro de 2 Samuel, no capítulo de número 4, a Bíblia vai dizer que chega a notícia no acampamento do exército de Israel, nos campos e nos termos de Jezreel, que os inimigos iriam invadir o acampamento de Israel. Cria-se um pânico, cria-se um desespero, todos saem disparada para poder se refugiar. A ama do menino, que tomava conta do filho de Jonatas, corre com o menino cai, fica aleijado de ambos os pés. A Bíblia vai dizer então que esta ama, ela vai para a cidade de Lodebar. Lodebar, para nós outros, é conhecida pelos pregadores, que diz que Lodebar é a terra do esquecido. Louvado seja o nome do Senhor. Só que eu, estudando um pouco acerca da geografia e por que a cidade era tão falada assim, eu entendo que na cidade de Lodebar, ela era uma cidade muito pedregosa. Ela não tinha plantio, ela não tinha crescimento de cultivo, de plantações. Bendito seja o nome do Senhor. Mas foi lá que Deus colocou Mefibosete, e ela conhece um homem por nome chamado Maqui. Maqui então acolhe Mefibosete na tua casa. Bendito seja o nome do Senhor. Observamos então que os anos vão passando, o tempo vai passando. Davi assume o trono. No capítulo de número 9, a Bíblia vai dizer que Davi, agora sentado no trono, ele se lembra do pacto que ele fizera com Jonatas, e ele diz: existe alguém da casa de Saul para que eu ache de beneficência para com ele? E um dos servos de Davi responde: existe um, aleluia, servo de Saul, cujo nome é Ziba. Ele sabe de alguma coisa. Davi manda chamar. Ziba se apresenta ao rei, e o rei lhe pergunta: és tu Ziba? E ele disse: teu servo é ele. Num tom diferente, numa tonalidade totalmente diferente de Mefibosete, e nós vamos entender um pouco mais à frente. A Bíblia então vai dizer que Davi pergunta: existe alguém da casa de Saul para que eu ache de beneficência para com ele? Ele disse: sim, existe um, filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés, aleluia. E ele disse: onde ele está? Ele está lá em Lodebar, na casa de Maqui. Pois bem, Davi então se levanta e diz: Ziba, vai lá buscar o menino, vai lá buscar o rapaz, que eu tenho algo especial sobre a vida dele. Bendito seja o nome do Senhor. Eu pesquisando a história, aleluia, e descobri que Ziba também estava em Lodebar. Mas quando ele descobriu que Davi assumiu o trono de Israel, o que ele faz? Ele larga Mefibosete em Lodebar e vai correndo até Davi. Chegando lá, ele assume tudo